Essa câmera tá em cima de um patê de Roquefort que eu comprei por engano, achando que era um patê de alho. Eu quero falar do ônus da prova. Mas eu quero falar do ônus da prova no direito, tá? E não na ciência. Porque na ciência, o ônus da prova é de todo mundo que afirma, sempre. Se afirmou uma coisa, você tem que provar, senão não é ciência, senão é uma doutrina, senão é uma outra coisa. No direito, o ônus da prova normalmente é de quem afirma também. Porém, em alguns casos, você pode inverter o ônus da prova. Mas quando que a prova pode ser invertida? Na verdade, a inversão do ônus da prova pode acontecer quando existe uma inferioridade em relação à capacidade de provar. Por serem mais fracos em algumas relações, os hipossuficientes têm direito de inverter o ônus da prova. Justamente pelo fato de serem mais fracos na relação, Os hipossuficientes têm direito a inverter o ônus da prova. só poderia ser alegado por alguém que tem uma desvantagem fática em relação às provas. Por exemplo, numa relação de consumo, os consumidores não têm todas as provas, tudo que a grande empresa tem. Seria uma espécie de inferioridade, mas só no sentido de provar, não é que a pessoa é inferior, não. É que naquele momento ela era mais fraca para produzir provas. Por exemplo, na relação de consumo, na relação de trabalho, são duas relações em que existe uma pessoa e uma empresa. E existe um desequilíbrio nessa situação. É uma pessoa e uma empresa. Então, no caso, as empresas, elas têm obrigações legais para provar diversas coisas. Normalmente, a empresa, ela tem a capacidade de provar porque ela já tem que cumprir um tanto de requisito, protocolo legal. Então, por exemplo, quando ele grava a sua conversa no telefone, no call center, ele tem a capacidade de provar o que você falou. Você nem sempre tem o recurso de gravar a sua conversa no call center. No caso do empregador, normalmente ele tem o registro do ponto, ele tem a nota que ele te pagou, ele tem os seus horários para tudo que você faz, ele tem o registro de que ele te pagou vale transporte, vale alimentação. Então, se ele tem todas essas provas por obrigação legal, ele é muito mais capaz de provar do que você, que tá aí, entendeu? Muito embora nessas relações exista a inversão do ônus da prova nas alegações, elas devem ter uma verossimilhança. O que é a verossimilhança? Tem que ter alguma conexão com a verdade, não pode ser um absurdo completo, tem que ser alguma coisa coerente, que possa ter acontecido mesmo. Você não pode falar, por exemplo, o meu chefe me ameaçou com um tigre. Coisas assim. Eu comprei um celular pela internet e chegou uma bola de cristal. Coisas que não tem nada a ver, é muito difícil ter a inversão do ônus da prova. Mesmo em alguns casos, você sendo mais fraco, você não pode considerar que é do outro a obrigação de provar. Por exemplo, no caso da chamada prova diabólica. Você não pode pedir uma pessoa para provar uma coisa negativa, uma coisa que ela não fez. Por exemplo, como se eu tivesse que provar que eu nunca fui à China. A pessoa que me prova que eu fui à China, entendeu? Eu sou favorável a que a inversão aconteça durante o julgamento. A pessoa não pode já chegar contando com a inversão do ônus da prova. Claro que a maioria dos consumidores já chegam contando com a inversão do ônus da prova, porque isso é o mais comum de acontecer. Mas você já não pode partir do pressuposto que isso vai acontecer. No direito penal, a inversão do ônus da prova é praticamente impossível. Você não pode acusar alguém de cometer um crime e a pessoa depois ter que provar que é ela que não cometeu o crime. Você que tem que provar que ela cometeu. Por isso que muitas vezes acontecem várias dificuldades, porque a pessoa que comete o crime também, ela cuida para que não provem com facilidade, né? Mas ainda não inventaram uma solução mais fácil que isso, não. Me prova que isso aqui não é um patê de alho.